Bora falar agora sobre o Cruzeiro que decidiu mudar a condição do contrato de Bolasie. Já contei para vocês que o atacante do Congo não deve permanecer em 2026, certo? Pois bem, o contrato atual se encerra em 31 de dezembro e havia uma projeção, uma cláusula que permitia a prorrogação automática do vínculo por mais um ano, além de um reajuste de 25% dos salários caso ele disputasse metade dos jogos do Cruzeiro na temporada. O Cruzeiro já jogou 47 vezes em 2025 e o Bolasie esteve em 28 partidas. Ou seja, o Bolasie nesse momento tem mais do que a metade dos jogos do Cruzeiro. Para evitar qualquer risco de uma prorrogação automática sem a vontade do Cruzeiro, Raposa conseguiu convencer o Bolasie a aceitar a exclusão dessa cláusula no contrato. Dessa maneira, o Bolasie pode jogar quantas partidas for daqui até o fim do ano, que não tem assegurada a sua permanência em 2026. Ótima notícia para uma diretoria que não quer contar com o Bolasie nem com o Eduardo para o próximo ano, a menos que eles arrebentem nessa reta final de temporada, como eu já havia dito em outros vídeos. A intenção no Cruzeiro hoje é renovar o elenco e ter jogadores mais jovens que possam garantir um ganho esportivo dentro de campo, além de vendas interessantes no futuro não tão distante. Tudo para que a filosofia do Matos de trazer jogadores veteranos aos pouquinhos seja substituída por essa nova metodologia. Jogo amanhã, eu quero te fazer uma pergunta. Onde o Cruzeiro pode incomodar esse Flamengo, Samuca? Ô, CJ, eu acho que primeiro é o Cruzeiro voltando àquele nível de atuação que vinha tendo, né? Competindo muito, sem achar que vai vencer o jogo de qualquer jeito, né? Esse é o primeiro ponto. E acho que o primeiro tempo do Flamengo lá contra o Corinthians é um exemplo do que dá para explorar. O Flamengo, por mais que tenha um baita time, né? Muita qualidade ali, os volantes, Saúl e Jorginho, não sei se ambos vão começar, mas o Flamengo tem uma certa dificuldade para defesa ali, né? São bons zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz, mas o que o Corinthians encontrou ali de espaço para jogar foi uma coisa que me surpreendeu. Claro que teve o Flamengo voltando lá da Argentina com desgaste, em casa é uma força muito grande, pouquíssimos gols que levou, inclusive, mas é jogo grande, né? Não dá para desconcentrar em nenhum momento. Eu espero que seja o Cruzeiro aí que a gente viu contra o Botafogo no Rio, contra o próprio Fluminense no Rio. Um Cruzeiro de transição rápida e muita pegada ali para marcar, CJ. Boa, meu garoto. Aqui, tá rolando o Mundial Sub-20 lá no Chile. E o Vídea Real, hein? E o Sub-20, ele é colombiano, né? Ele tá lá jogando, sendo acompanhado, visto, pré-contrato. Como é que tá essa situação dele mesmo? Então, ele até entrou no jogo da Colômbia. A Colômbia venceu a Arábia por 1-0. O titular é o filho do Aristizábal. O Neisser Villarreal até postou uma foto com o Ari, que jogou bola demais naquele Cruzeiro de 2003, né? Demais. E ele entrou, ele estava sem jogar desde junho, né? Totalmente sem ritmo, perdeu uma grande oportunidade cara a cara com o goleiro. É um centroavante que é uma boa aposta do Cruzeiro, porque é rápido, aquele cara que incomoda a defesa adversária, né? Então, tem uma certa habilidade, mas vai ser até importante essa Copa do Mundo de Clubes, porque desde que teve ali o problema para renovar lá no Milionários, né? E eles viram que ia perder o atleta de graça, ele parou de jogar, né? Milionários tirou o atleta de campo e desde junho ele não atuava. Uma informação importante, inclusive, o Cruzeiro tem observador in loco lá na Copa do Mundo de Clubes, porque sai muito garoto bom, né? Quem assistiu aí Brasil e México, tem um mexicano lá, acho que 16 anos, Mora, se não me engano. Esse menino aí impressionou. Impressionou? Ele fez um estrago no Brasil lá. Foi 2-2, mas jogou bola demais o CJ. Eu confesso que vi o jogo assim, picado, não estava vendo ele completo. Garoto o do México, Tijuana, de 16 Tijuana? anos, Mora. México começa vencendo, o Brasil vira para 2-1, depois toma um empate ali mais na reta final. Olho, então, nesses futuros craques. Amanhã... O Brasil joga hoje, 8 da noite. O adversário? Contra o... Pega aí o adversário aí do Sub-20 do Brasil, que é uma ótima... Marrocos, né? Marrocos. Amanhã você fala daqui ainda, direto ou já de lá do Rio? Amanhã estarei lá, então, no beleza. Rio, lá na concentração do Cruzeiro. Então, trazendo Estaremos informações ao vivo. e novidades. Valeu?
Valeu, um abração aí para todo mundo. Tamo junto. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira. Deixa eu começar aqui dando aquela atualizada. Tivemos um jogo abrindo a rodada 26, Série A do Campeonato Brasileiro. Esse jogo envolvendo aí briga na parte de baixo da tabela. O Atlético Mineiro empatou com o Juventude 0-0. Jogo na Arena, aqui em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira temos 7 horas da noite, Sport e Fluminense. 7 horas da noite, Mirassol e Red Bull Bragantino. 7 horas da noite, Palmeiras e Vasco. Olho nesse jogo, hein? 7h30, Internacional e Corinthians. 9h30, Santos e Grêmio. 9h30, Botafogo e Bahia. Amanhã, fechando a rodada, tem 7 horas da noite, Vitória e Ceará. 7h30, Fortaleza e São Paulo. E 8h30, Maracanã, com mais de 65 mil torcedores. Flamengo e Cruzeiro vão fechar a rodada de número 26 da Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Jogo aí, líder e vice-líder medindo forças. Claro que o Cruzeiro pode aí entrar para esse jogo na terceira colocação, porque hoje tem o Palmeiras recebendo o Vasco em São Paulo. E aí, vamos acompanhar como que vai ser a atuação do Vasco diante da equipe do Palmeiras. O Cruzeiro tinha informado para domingo mais de 20 mil ingressos vendidos. A gente tem a informação que já está na casa de 25 mil torcedores garantidos para domingo e muito tempo ainda para o torcedor comprar ingresso para o duelo diante da equipe do Sport, só que o foco é total no jogo desta quinta-feira diante do Flamengo. Hoje, o técnico Leonardo Jardim define o time, por mais que, pra gente, a escalação só saia 1 hora antes da bola rolar no vestiário do Maracanã. Mas hoje o Jardim vai definir a lista dos relacionados também. Vamos acompanhar a chegada do Cruzeiro diretamente do Rio de Janeiro para ver se tem alguma novidade, se tem alguma ausência. Mas o certo é que o Leonardo Jardim tem aí praticamente todo o elenco à disposição e muito à vontade para definir o time que joga diante da equipe do Flamengo. A expectativa para esta quarta-feira, porque às 15h, Carlo Ancelotti vai divulgar a lista de convocados para os 2 amistosos da seleção brasileira na data FIFA agora em outubro. O Cruzeiro tem jogadores na pré-lista e vamos ver se algum vai ser convocado. Se algum jogador do Cruzeiro for convocado, aí deve perder o clássico do dia 15 de outubro, uma quarta-feira na Arena. O Cruzeiro enfrenta a equipe do Atlético Mineiro assim que voltar da data FIFA. A data FIFA termina no dia 13 de outubro, no dia 14 de outubro, melhor dizendo, no dia 15 já tem jogo da Série A do Brasileirão. Muita gente até comentando que teria uma possibilidade de nenhum atleta do futebol brasileiro ser convocado. Vamos ver o que o Carlo Ancelotti vai definir nesta convocação das 15h. Estaremos já diretamente do Rio de Janeiro para acompanhar todos esses movimentos. Tá falado, pessoal? Separamos aqui o calendário de Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. E aí, diante disso, quero que vocês analisem quem tem o calendário do mês de outubro, que começa hoje, o melhor mês do ano. Quem tem o calendário mais difícil, por quê? Ou se o Cruzeiro vai estar mais tranquilo que os demais. O calendário do Flamengo, pega o Cruzeiro amanhã, dia 2, em casa. Pega o Bahia, fora de casa, no dia 5. Tem um clássico com o Botafogo no dia 15. Tem um jogo contra o Palmeiras em casa no dia 19. Aí dia 22 tem Flamengo e Racing. Fortaleza e Flamengo fora de casa. E encerra o mês com Racing e Flamengo lá na Argentina, dia 29. Olha a tabela do Flamengo, hein? Tem clássico e os confrontos só de parte de cima. Ele pega Cruzeiro, ele pega Bahia, ele pega Palmeiras e ele pega Botafogo.
Da parte de baixo, só o Fortaleza, que com certeza, dependendo de como foi esse primeiro jogo contra o Racing, vai com o time todo reserva, porque é o jogo entre as partidas da Liberta. Fechado? Do Palmeiras, Cabidão. Palmeiras pega o Vasco da Gama hoje. São Paulo e Palmeiras no final de semana clássico. Palmeiras e Juventude em casa. Palmeiras e Bragantino em casa. Aí pega o Flamengo, dia 19, fora de casa. Enfrenta a LDU, dia 23 de outubro, fora de casa. Pega o Cruzeiro entre as partidas da Libertadores, o Grice disse isso ontem, no dia 26 de outubro. E volta para definir em casa no dia 30 de outubro contra a LDU, a Liberta. Olha a tabela do Cruzeiro. Cruzeiro pega o Flamengo fora de casa, Sport em casa, Atlético fora de casa, Fortaleza em casa e fecha com Palmeiras no dia 26. Desta tabela, um jogo dificílimo amanhã. Tem o Clássico, que tudo pode ser, só basta acreditar, e diria a Xuxa. Tem Sport e Fortaleza, times de Z4, ambos dentro de casa, e um Palmeiras fora com a atenção na Liberta, porque vai ser entre os jogos da Liberta. A tabela do Cruzeiro, senhores, é menos difícil, não vou nem usar o termo mais fácil, hein? Comparado aos dois postulantes ao título? Ela é muito complicada, CJ, porque a gente está falando aqui de confrontos diretos contra os seus 3 principais rivais hoje, todos os jogos fora de casa. Do Cruzeiro? Do Cruzeiro. O Cruzeiro jogando contra o Flamengo, que é um rival direto na busca pelo título, contra o Palmeiras, que é um rival direto na busca pelo título, e o seu arquirrival citadino, que é o Atlético. Jogo na Arena MRV. Mando de campo no Clássico não tá mandando muito, mas enfim, é um jogo dificílimo, né? Ainda mais depois de 2 vitórias do Cruzeiro em cima do Atlético, o Atlético não vai facilitar a vida do Cruzeiro. Mas a tabela do Cruzeiro é mais difícil que a do Flamengo e do Palmeiras? Eu acho. Eu acho Eu acho que a do Flamengo é disparada mais difícil. Disparada mais difícil. Mas, vamos lá. É aquilo que eu tava falando ontem. Que fez a gente chamar isso aí ainda, né? A tabela do Cruzeiro hoje, a gente olha aí, o Cruzeiro não é favorito contra o Flamengo amanhã. E o Cruzeiro, a princípio, não é favorito contra o Palmeiras. Eu falo a princípio porque o Palmeiras pode ter um jogo muito ruim na Libertadores, ter que poupar todo mundo, e aí o Cruzeiro se torna até favorito mesmo jogando fora de casa. Se o Palmeiras poupar o time inteiro, por exemplo, jogar com o time todo reserva, o Cruzeiro se torna favorito. Mas, a rigor, o Cruzeiro não é favorito em 2 dos 5 jogos que ele faz. Aí você vai pegar os jogos do Flamengo, que são jogos muito duros, mais difíceis do que os jogos do Cruzeiro. Para mim, o Flamengo é favorito em todos os jogos que ele faz. Até contra o Racing? Não, tirando a Libertadores, porque a Libertadores não importa pro Cruzeiro. Mas ele é favorito a passar. Mas ele é favorito no confronto. Ele é favorito a passar. Contra Estudiantes também era passar. Eu acho que o Racing fora, por exemplo, que é o jogo que decide, é um jogo onde o Flamengo não é favorito, para mim. Mas também depende da partida de ida, né? E que já não é nesse mês também, né? Não, é dia 29. É 29? Mas assim... E isso não importa pro Cruzeiro, né? Na teoria. O que importa são os jogos de Campeonato Brasileiro. Então, de Campeonato Brasileiro... No Campeonato Brasileiro, todos, eu acho que são muito difíceis, muito apertados, mas para mim o Flamengo é favorito em todos. Ele entra com mais chance do que o adversário em todos os jogos. Gente, o quão absurdo, isso é uma loucura, cara. O quão absurdo é o Cruzeiro perder para Palmeiras, Flamengo e Atlético? Não entendi. Nada absurdo. Nada absurdo. É possível. É muito possível. É muito possível, cara. Eu acho que até assim, possibilidade, o Flamengo pode perder todos os jogos de Campeonato Brasileiro dele. Ele tá sujeito a perder todos, porque ele vai enfrentar só time bom. Ele não vai enfrentar nenhum time que você olha e fala assim, pô, esse jogo aqui o Fortaleza vai ter que ser uma catástrofe. É o jogo que eu acho que o Flamengo é mais favorito. Fortaleza fora. Pegar Bahia, Botafogo e Palmeiras é roia, gente. É roia. Sendo que Bahia, e Cruzeiro. Bahia e Botafogo é fora, o Flamengo, e o Flamengo joga em casa. Mas Flamengo e Palmeiras na véspera, Flamengo e Palmeiras é dia Maracanã, 19 de outubro. do jogo da Libertadores. O Flamengo ele tem os dois confrontos diretos dele no Maracanã. Pois é, exatamente. Isso dá um peso porque os jogos mais difíceis para o Flamengo, onde ele não seria favorito, eu acho, por exemplo, Cruzeiro e Flamengo hoje no Maracanã, o Flamengo não é favorito. Não, é favorito. Cruzeiro e Flamengo no Mineirão, quer dizer, se fossem jogar de novo, se fosse inverter o turno. O Cruzeiro seria favorito. Eu acho que é um favoritismo muito pequeno pro Cruzeiro, mas Sim. A mesma coisa contra o Palmeiras. Se o Flamengo vai jogar lá no estádio do Palmeiras, o Palmeiras tem favoritismo, por menor que seja. Mas o Flamengo jogando em casa, ele é favorito contra todos os times do campeonato. E jogando fora, contra quase todos os times, ele é favorito também, nesse momento.
Então, assim, é difícil, cara, de imaginar por conta dessa qualidade mesmo que o Flamengo tem, na minha opinião, muito melhor que os outros. Mas eu acho o calendário do Flamengo no mês mais difícil que o do Cruzeiro. Eu acho do Flamengo mais difícil, depois do Cruzeiro, depois do Palmeiras. Só pra constar, o Palmeiras, pra mim, é o menos difícil. Esse Flamengo e Palmeiras, que é na véspera do jogo de ida da Libertadores, o Palmeiras tem uma viagem longa e vai jogar na altitude. O Palmeiras pode poupar também nesse jogo. Contra o Flamengo não vai poupar, provavelmente, porque vai jogar em casa contra o Racing na sequência. Mas é possível que o Palmeiras poupe alguém também, alguns jogadores, tenha que gerir um pouco mais nos 2 jogos, né? Contra Flamengo e contra Cruzeiro. E pensando aqui, CJ, nesses 5 jogos, o Cruzeiro em título, o Cruzeiro tem que pensando em título, é 12 pontos. O Cruzeiro não tem muita escolha. E contra Flamengo e Palmeiras, ele não pode perder nenhum dos 2 jogos. Essa tem que ser a análise, o foco do Cruzeiro. Porque se ele perder ou para Flamengo ou para Palmeiras, é um grande problema. Porque é o famoso jogo dos 6 pontos. E faz muito sentido esses 6 pontos. Então, o Cruzeiro olhar para o adversário, ter confronto direto nesse momento, talvez seja até interessante, que é a forma de se aproximar desses times. Se o Cruzeiro fizer os 12 pontos que o Rafa tá falando, ganhando de Flamengo e Palmeiras, ele vira candidato, favorito ao título do Campeonato Brasileiro, talvez. Vencendo os 2, né? Eu não digo nem favorito ainda, porque a margem do Flamengo hoje a margem do Flamengo é boa. O Flamengo hoje tem 7 pontos, né? 7 pontos? 7 pontos com um jogo a... Não, 4. 4 com julgamento. Pode virar 7. Se ganhar do Sport. Se ganhar do Sport ou se ganhar do Cruzeiro. Se ganhar do Cruzeiro é um confronto direto, sim. você segura o Cruzeiro, você ganha mais 3. Com esses 3 pontos bônus que ele vai ter contra o Sport, ele vira 10. Perfeito. Pode ser 10 e ao mesmo tempo pode ser 1. Pode né? ser. Olha, quanta coisa está em jogo, né? Mas o Cruzeiro precisa ganhar. 4, o Cruzeiro precisa ganhar os seus jogos se ele sonha com o título e principalmente os seus confrontos diretos. A vantagem é que ainda existem os confrontos diretos, né? A vantagem do Cruzeiro é essa. Por mais que os jogos sejam tanto no Allianz quanto no Maracanã, essa é uma vantagem que o Cruzeiro tem. Porém, é aquele número mágico que eu falei ontem, CJ, eu volto a repetir aqui. 80 pontos. Se você quiser sonhar com o título brasileiro, este ano é 80 pontos. Mas esse mês de outubro vai dizer muito também o decisivo, para onde vai, para onde, né? É o decisivo. Porque se você ganha de Flamengo, se você ganha de Palmeiras, o Cruzeiro é muito favorito para cima do Sport e do Fortaleza, jogando dentro de casa. E aí, senhoras e senhores, em 5 jogos, se ganha em 5 jogos, tô deixando o clássico em aberto, em 5 jogos, se ganha do Palmeiras e do Flamengo, fora de casa, e ganha os 2 aqui, em 15 pontos você fez 12. A história é o que o Rafa muda, falou, né? tem que ser 12. 12 em 15, Mas é muito ponto, é um aproveitamento muito absurdo. Então, a partir de amanhã, começa essa definição para o lado celeste. O mês de outubro vai ser muito importante. Em compensação, aí olhando para o outro lado também, que o torcedor não gosta. Perdeu amanhã, gente. É o que a gente falou ontem. Mas não pode, não dá para você ver. Tem não tabela pode. ali, difícil pro Flamengo. Os adversários do Flamengo, gente, o Bahia ganhou do Palmeiras agora. O Bahia jogando em casa pode complicar. Independente dos outros jogos do Flamengo, se o Cruzeiro perder amanhã para o Flamengo, a distância vai ser de 10 pontos. De 7. De 7, mas 7. é 10. 7, provável 10. 7, mas é 10, gente. A distância é essa, gente. Sim, só lembrando que aí é o jogo que você está considerando do Flamengo Sport. em casa contra o Sport, não é isso? Exatamente. Deixa eu ver aqui. Do melhor em casa time do contra o Brasil. Sport, 1º de novembro. Gente, é o confronto do melhor time do Brasil contra o pior time do Brasil na Série A. Mas aí eles decidem quem ganhou 87, que aí já acaba com essa discussão. Acaba, né? Não, mas aí o Sport... Não vai querer não. Mas o Sport não vai querer jogar assim agora, não. O Palmeiras tem esse monte de jogo. É porque o Palmeiras vai pagar contra o Juventude? E aí vai pagar o jogo a menos e tem 2 da Liberta, né? Tem Isso um a mais que o Flamengo. Isso é uma grande vantagem pro Cruzeiro. O calendário. O calendário é uma Vai grande... fazer 8 jogos em um mês, cara. É Isso uma grande, loucura. é uma grande vantagem. O Cruzeiro no mês, ele tem uma semana cheia, né? Em 4 semanas ele vai ter uma de jogo quarta e domingo talvez, e o Palmeiras todas as semanas cheias. Praticamente. O Cruzeiro, o Palmeiras toda semana cheio de jogo. De jogo. E o Cruzeiro toda porque na verdade semana cheia é quando treina, né? Quando Exato. treina, que a gente fala. É verdade. CJ, Mas eu acho que deu pra entender, né? A grande verdade é que essa derrota para o Vasco, ela se tornou no domingo. No sábado ela já foi ruim, mas ela se tornou no domingo porque o Flamengo negócio- conseguiu a vitória para cima do Corinthians. um negócio muito maior Cara, que deveria ser. Mas, vamos lá. Ou então, repetindo, outubro vai ser bem decisivo. Acho a tabela do Flamengo com confrontos, com o Clássico, com o Botafogo,
Jogaço contra o Cruzeiro, jogaço contra o Palmeiras, jogo difícil contra o Bahia fora, e o Racing, que pode tirar o sono do Felipe Luiz, a tabela do Flamengo tá roia e o Cruzeiro pode se aproveitar disso. E esse mês vai ser decisivo em todos os sentidos. Primeiro porque, como é um mês difícil para todo mundo, quem ficar para trás já não vai pegar mais. E segundo porque também, né, pro Cruzeiro é importante se manter na briga até o final desse mês, porque Flamengo e Palmeiras indo para a decisão da Copa Libertadores, provavelmente eles vão gerenciar bem mais no Campeonato Brasileiro até lá, né? Então o mês de novembro tende a ser muito favorável caso os dois, e os dois são favoritos, na minha opinião, para chegar, por mais que o favoritismo do Flamengo seja muito pequeno, eu acho, diante do Racing, mas os dois chegando à decisão da Libertadores, eles vão ter que gerenciar em novembro também o Campeonato Brasileiro. Então, assim, para o Cruzeiro estar na briga até o final desse mês, é importantíssimo. Pode ser muito significativo para pensar em título. Concordo com você. Agora, ó, não vai economizar energia Cruzeiro, não. O Cruzeiro... Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.